tarde, o programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você acompanha a nossa jornada de hoje por imagens no Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube, e aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp, pelo número 973350038. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora, e início de semana, vamos com muita saúde, muito empenho, muita dedicação para as nossas tarefas, para as nossas missões. Vamos apresentar aqui os nossos entrevistados de hoje que vão debater, vão analisar os temas aqui propostos. Delegada Rose, delegada de polícia Rosmarie Correia, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Tudo bem, delegada? Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar com vocês de novo. Faz tempo que eu não vinha, estou muito feliz de revê-los. Muito obrigado pela presença, fazia tempo mesmo. Então, obrigado pela parceria com a gente sempre. Doutora Eduarda Chaves, advogada, palestrante, especialista em Direito Digital e Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem, advogada, doutora Eduarda? Boa tarde, Mauro. Muito obrigada pelo convite. Esse segundô maravilhoso aqui, com só gente de peso. Esse debate vai ser muito bacana. Obrigada mesmo pelo convite. Também com a gente no nosso time de hoje, o doutor Evandro Capano, advogado, professor, doutor em Direito do Estado e relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Doutor Capano, seja bem-vindo, tudo bem? Mauro, sempre um prazer estar com vocês aqui. Hoje, realmente, uma bancada de peso, doutor Eduarda Chaves, delegada Rose, doutor Gustavo Mesquita. Hoje, realmente, nós estamos aí com uma segunda maravilhosa. Olha, um prazer. E também com a gente, doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, delegado de polícia, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária. Tudo bem, doutor Gustavo? Muito boa tarde. Olá, boa tarde, querido Mauro, todos os ouvintes. Boa tarde aos nossos parceiros aí de bancada virtual, doutora Rosmarie Correia, minha colega, delegada Rose, doutor Eduarda Chaves, doutor Evandro Capano. Sempre muito proveitoso, nós podemos unir aí as carreiras que vejo sempre tanta similaridade, a importância da advocacia e dos delegados caminharem juntos. Então, sempre um prazer, estamos à disposição. Pessoal, 12:04, antes do anúncio aqui do nosso primeiro tema, quero dizer para vocês o seguinte: hoje a notícia alegre, né? Como disse a doutora Eduarda, segundou, né? Então vamos segundar com festa, com bolo de aniversário, porque hoje é o aniversário do nosso querido Pedro Schiavon, pauteiro e redator do programa Gente que Fala, parceiro nosso de todos os dias, sempre aí na definição dos temas que são propostos, que são analisados aqui para todos vocês debaterem, discutirem, cuidando da nossa redação, grande parceiro. Pedro Schiavon, em nome de toda a nossa equipe, muita saúde, muita alegria, ao lado aí das pessoas queridas, curta bastante o seu dia, o seu momento e também a nova idade. Um abraço forte aqui de todos nós da equipe do programa Gente que Fala. E uma outra questão aqui que eu quero tratar aqui com vocês, antes do nosso primeiro assunto, aqui já é a nota uma nota de pesar. Morreu no sábado, pessoal, aos 93 anos de idade, Luiz Guimarães. Ele foi diretor de programação da Rede Globo. Guima, como era conhecido no meio televisivo, começou como locutor e ator na Rádio Tupi nos anos de 1940. Nos anos 50, integrou o primeiro elenco de atores da TV Tupi e foi convidado para estruturar a TV Paulista, que viria a ser a TV Globo de São Paulo nos anos 60, onde passou por vários cargos. Luiz Guimarães também atuou na vice-presidência de operações da emissora, ao lado de José Bonifácio Oliveira Sobrinho, o Boni. Nos anos 80, foi diretor-geral da TV Gazeta, aqui em São Paulo, e na década seguinte atuou como um dos apresentadores do programa Prazer em Conhecê-lo, na Rede Vida de televisão. Guima foi um dos fundadores do Museu da Televisão Brasileira e fez parte também da sua diretoria. Foi sepultado ontem no cemitério israelita do Butantã,
com a presença de familiares. Essa aqui é a informação geral que eu queria transmitir para vocês, para a nossa audiência. A informação específica é que Luiz Guimarães era meu tio, ou sempre será, né? Continuará sendo meu tio, irmão da minha mãe. Ele foi certamente um inspirador da carreira que eu escolhi seguir, isso já tem 35 anos. Eu também comecei no rádio, atuei na TV também, como repórter, como apresentador. Hoje estou aqui no programa Gente que Fala, orgulhoso aqui da atividade que eu desenvolvo, programa dirigido pelo jornalista Fausto Camunha, que também foi amigo do meu tio, trabalhou com ele no Jornal Nacional, e, enfim, então temos toda essa história aqui para a gente relatar nesse início de semana. Bom, meu tio deixou uma filha, muita força a ela e aos demais primos, familiares e amigos. Vamos lá, minha gente, 12:07 é o nosso primeiro assunto de hoje. O número de assassinatos no Brasil caiu 7% em 2021. No ano passado foram registradas 41.100 mortes violentas intencionais no país. São homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte. Esse número são 3 mil mortes a menos que em 2020, né? É o menor número do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007. Segundo especialistas, a queda é motivada por um conjunto de fatores. São eles: profissionalização do mercado de drogas, maior controle e influência dos governos sobre os criminosos, apaziguamento de conflitos entre facções, políticas públicas de segurança e sociais, e também a redução do número de jovens na população. Doutor Evandro Capano, considerando aqui esses fatores que podem ser os responsáveis por esta queda, o primeiro deles aqui, maior controle e influência dos governos sobre os criminosos, né? Que relação a gente pode guardar entre este fator e o efetivo policial no estado de São Paulo? Mauro, veja, falar de segurança pública é sempre um desafio, né? Especialmente num país como o nosso, que é um país que tem assim uma diferença social, um espaço muito grande, né, entre as comunidades. E o que a gente pode dizer? O que é importante em segurança pública é justamente trabalhar a sensação de segurança, né, e o controle da espiral de violência. Isso é segurança pública, né? Esse binômio a gente trabalha bem para poder levar que é segurança pública. Nessa linha, né? Eu tive a oportunidade, já faz um bom tempo, aí passa mais de 10 anos, que eu coordenei a Polícia de São Paulo, do Gabinete Secretário de Segurança, e nós tínhamos, lembro na época, nós tínhamos um desafio, nós tínhamos mais, né, de 10 mortes por 100 mil habitantes, o que é endêmico, segundo, né, os parâmetros internacionais. Já naquela época, nós tivemos uma diminuição dos 10, né, das 10 mortes por 100 mil habitantes, que foi muito bem comemorado, né? E desde então o Estado de São Paulo vem, né, conseguindo acompanhar essa meta internacional. O índice puxa para cima por conta de alguns outros estados que também têm seus problemas e vem melhorando, né? Vem melhorando. Mas dizer, né, Mauro, que é um controle sobre as facções tal, é difícil, né? Não é uma única incógnita, né? É um trabalho muito maior que esse. De maneira que, assim, óbvio que você tem um controle, um mapeamento. Eu lembro que na época nós dividimos o crime organizado em nível 1, nível 2, nível 3, né? O nível 1 difícil, é enxugar gelo, mas o nível 2 e o nível 3 você tem política para combater, né? Detectar o meliante no território em que ele atua e tudo mais, isso ajuda, né? E isso vem sendo feito. Daí, né, a gente vê e comemora com bastante orgulho o resultado, né? Está caindo o nível de homicídio doloso e isso integra o IDH, né, o desenvolvimento humano, o que é muito bom, né? O caminho está sendo trilhado. Muito a fazer ainda, né? Mas tem uma luz lá no fim do túnel, né? É isso que eu tinha para começar a contribuir nesse nosso debate. Muito a fazer ainda, não é, doutor Capano? Um estado muito grande e a amplificação disso para um Brasil inteiro, né? Não tenho dúvida, né? Bom, aí melhor que eu para falar disso, o doutor Gustavo, né? O doutor Gustavo Mesquita, que está na Nacional agora, né? Tem uma visão macro desse fenômeno que nós temos aqui em São Paulo, né? Doutor Gustavo.
Antes de falar, eu gostaria de passar a vez aí para as nossas colegas aí de bancada, ter a honra de falar depois dela, se possível. Delegada Rose, doutora Eduarda, quem quer falar primeiro? Bom, eu também vejo com muita satisfação essa diminuição do número de homicídios. Acredito, digo aquilo que o doutor Capano disse, no sentido de que as coisas estão sendo feitas, mas, na realidade, o que tem acontecido é que a polícia está se estruturando melhor, apesar de não ganhar aquilo que ela merece. A polícia, nossa polícia, principalmente a de São Paulo, é uma polícia que é altamente profissionalizada, altamente treinada para dar conta de todos os crimes. Agora, eu queria pegar um outro viés. À medida em que você tem o número de homicídios caindo, se dentro desse número de homicídios existentes, você vai ver um aumento, infelizmente, dos casos de feminicídio, que são os assassinatos de mulheres. Estes, infelizmente, têm crescido e crescido bastante, apesar de que existem vários mecanismos de ajuda para a mulher vítima de violência, e normalmente são os feminicídios íntimos, aqueles cometidos por marido, pelo companheiro, normalmente dentro de casa. Esses, infelizmente, têm aumentado bastante. Então, a gente fica muito feliz de ver que o número de homicídios tem caído, no geral, mas, ao mesmo tempo, há que se ter uma outra visão no sentido de criar, talvez, mais mecanismos ainda de proteção à mulher para evitar o feminicídio. Doutora Eduarda, sim, eu gostaria de complementar. E primeiro, lógico que não desmerecendo, mas parabenizando a atuação aí da Polícia de São Paulo, de todo o estado, mas eu acredito também que essa questão da pandemia veio para contribuir que as pessoas não estejam tão expostas fisicamente. É por isso que eu, como advogada contratual e da Lei Geral de Proteção de Dados, venho trabalhando cada vez mais, porque o crime organizado hoje também pode ser virtual. Então, concordo plenamente com a delegada Rose, porque essas pessoas estão ficando mais em casa, houve um aumento significativo no número de feminicídio, e eu acho que tudo isso é um resultado dessa manutenção das pessoas dentro de casa, né? É um resultado, uma consequência do que a pandemia também trouxe para todos nós. Doutor Gustavo, seu olhar sobre esse tema? Pois bem, é o seguinte, o índice de homicídios, ele é um índice tradicionalmente utilizado como indicador de segurança pública. Ele é um índice importante, sem dúvida alguma, né? O homicídio é o crime rei, é um dos crimes mais emblemáticos que existem no nosso Código Penal. Mas, do ponto de vista de política de segurança pública, quando a gente fala, talvez, em sensação de insegurança, ele é um índice que não pode ser analisado isoladamente, porque o indivíduo, quando ele tem o receio de sofrer um crime, esse receio se refere muito mais aos crimes patrimoniais, né? Quando ele sai na rua, tem o receio de sofrer um assalto, quando ele deixa a sua casa vazia e tem o receio de que um criminoso entre lá dentro e pratique um furto, um outro crime patrimonial, até mesmo quando o indivíduo tem o receio de morrer durante um assalto, né? Isso também é um crime patrimonial, que é um crime de latrocínio, ele não é computado como homicídio. O homicídio, ele é causado, ele é motivado por outros fatores, fatores sociais, fatores psicológicos, que não necessariamente se relacionam com a criminalidade. E aqui no estado de São Paulo, trazendo a questão aqui do estado de São Paulo, é verdade que já há algum tempo os índices de homicídio aqui no estado de São Paulo, felizmente, eles são baixos, né? Mas isso se deve por alguns fatores que não somente a atuação estatal. Na verdade, se a Polícia do Estado de São Paulo consegue manter esses índices baixos, e esse é um fator, nós conseguimos, apesar da política desastrosa de segurança pública que nós temos aqui no Estado de São Paulo já ao longo de 30 anos de governo PSDB à frente aqui do nosso Estado, né? Então, isso ocorre por conta da abnegação, da qualidade, da competência, da vontade de cada policial civil em cumprir a sua missão. E, graças a isso, nós temos aí o DHPP, que é o nosso Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é considerado referência não só no Brasil, como internacional também. De outro lado, nós temos uma outra questão, um outro fator importante, que é a hegemonia de uma única organização criminosa
que se cresceu e se fortaleceu aqui no Estado de São Paulo por conta da leniência, da tolerância, justamente dos nossos governantes, né, que é o PCC, e nós sabemos, a doutrina nos diz, a experiência nos mostra, de que quando nós temos um cenário em que uma organização criminosa ela é hegemônica, tradicionalmente, os índices de homicídio tendem a baixar. Por quê? A organização criminosa ela pensa como uma empresa, ela visa o lucro. Ela utiliza a prática de crimes como meios para a obtenção do objetivo final, que é o lucro. E o homicídio ele é um crime que prejudica os outros. Quando o homicídio ocorre dentro de uma comunidade, a polícia é levada a atuar com mais intensidade dentro dessa comunidade, o comércio de drogas, outras atividades ilícitas, jogos ilegais, jogo do bicho, eles são paralisados e aquilo prejudica o crime. Então, quase que como um paradoxo, o próprio crime organizado ele acaba atuando no sentido de preencher essa lacuna do Estado. O Estado acaba tolerando a atuação do crime organizado por conta disso, só que o que nós vemos é que a conta, a fatura de uma política de tolerância com o crime organizado, ela chega, e ela tem chegado, né? Hoje, infelizmente, nós temos visto o PCC, maior organização criminosa do país, já espraiando as suas garras por outros estados, por outros países. E isso é uma vergonha para São Paulo, né? Isso ocorreu devido à falta de coragem, de competência, de planejamento do Estado de São Paulo em combater o crime com eficiência. Combater o crime, nós precisamos de uma polícia judiciária forte, que consiga investigar esses crimes, que consiga empregar técnicas avançadas de investigação de lavagem de dinheiro, por exemplo, sufocar essas organizações de modo a neutralizar as suas operações. Crime precisa ser combatido com inteligência, com técnica e com coragem, e não com marketing, como é feito aqui no Estado de São Paulo. Com investimento policial também, não é, doutor Gustavo? 12h18 agora, e esse é o nosso próximo assunto. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou no último dia 10 uma recomposição salarial de 20% para os policiais civis do Estado. Em artigo publicado em seu site, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado afirma que, infelizmente, a recomposição não cobre nem mesmo a inflação do período 2018-2022, que chegou a 25,15%. E a associação diz que, além dos aumentos salariais, é preciso melhorar a condição de trabalho da corporação, que conta com delegacias e viaturas sucateadas e um déficit de 15 mil policiais. Seu entendimento, doutor Gustavo? Perfeito. Bom, esse reajuste, acredito que ele foi fruto aí de um trabalho incansável, de nós da associação, em conjunto com a própria sociedade civil, a população que apoiou essa nossa necessidade, a justiça dessa demanda, né, em relação à valorização urgente dos policiais paulistas, que hoje seguem recebendo os piores salários de todo o país. Então, assim, é um passo importante que precisava ser dado, mas a realidade é que ainda muito insuficiente diante do grau de desvalorização a que nós, policiais paulistas, estamos submetidos já há tantos anos, né? Como bem dito, esse reajuste de 20%, ele sequer cobre a nossa perda inflacionária desde o último reajuste de 2018, que desde então a inflação nesse período foi de 25%, sendo que esse último reajuste que nós tivemos tinha sido de 5%, sendo que o governador João Dória, durante a sua gestão, logo após esse pequeno reajuste, ele anunciou o aumento da nossa alíquota previdenciária de 11% para 16%. Então, o fato é que nossos salários continuam muito defasados em relação a todo o restante do país. Talvez consigamos deixar a última colocação, mas certamente vamos permanecer ainda entre os 3 últimos colocados, né? E isso faz com que nós percamos diariamente bons policiais para outros estados, outras instituições, faz com que a Polícia Civil deixe cada vez mais de atrair bons profissionais para a nossa instituição, e esse é um problema que precisa ser resolvido. E o que nós defendemos é que a valorização ela não deve permanecer somente sob uma ótica de um mero reajuste. O reajuste ele é importante, mas é importante que o governo do Estado de São Paulo enxergue a instituição sob o ponto de vista do seu aprimoramento, do seu aperfeiçoamento. E é nesse sentido que nós levamos já ao governador as nossas propostas. Uma pena que não somos ouvidos, não encontramos diálogo, mas para valorizar efetivamente a Polícia Civil, nós precisamos reformular o nosso plano de carreira. Temos hoje um plano de carreira obsoleto, que gera desmotivação, que
que não permite ao policial chegar aos últimos patamares da carreira, que não considera critérios objetivos, que permite excessiva ingerência política na instituição. Então, é preciso a gente reformular o plano de carreira e é preciso a gente preservar a qualidade de trabalho dos policiais, né? Inibindo aí prevenindo as jornadas de trabalho abusivas ao que hoje os policiais civis estão sujeitos. A título de exemplo, temos hoje os policiais civis trabalhando no Estado de São Paulo em regime de sobreaviso ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E valorizar a polícia é também olhar para esse lado, é olhar para o humano, é tentar enxergar a instituição de uma maneira mais técnica, com mais seriedade e sair um pouco da superfície de um mero reajuste. Meio-dia e 21, minha gente, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Vamos aqui para o nosso próximo tema, que é o seguinte... Antes de você entrar, Mauro, no próximo tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Gustavo. Sim, doutora. Vamos lá, se me der liberdade, porque o que eu acredito? Que não seja, a importância não seja apenas, somente a parte da valorização salarial desses policiais, desses delegados, desses envolvidos. Eu queria saber como que o governo está atuando na parte de colaboração e de aumento de conhecimento com base nesse número expressivo hoje de crimes virtuais. Como que o governo está fazendo isso para introduzir esse tipo de informação dentro de quem já está na carreira? Perfeito, doutor. Excelente. Nós falávamos aqui dos indicadores de segurança pública, né? Falamos dos homicídios e citei os crimes patrimoniais que têm crescido, assim como, lamentavelmente, também dito pela doutora Rose, os feminicídios que estão dentro do homicídio, né? Mas também, sobretudo, nos últimos tempos, as fraudes por meios digitais, os crimes virtuais, né? Tem sido realmente epidêmico o crescimento desses crimes. Isso demanda que a polícia, que nós policiais, estejamos em constante treinamento para estar não só acompanhando essas evoluções do crime, mas a polícia deve estar sempre um passo à frente. Exatamente. Hoje nós temos uma realidade em que nós temos, sim, policiais civis muito bem capacitados, referências no Brasil e fora dele, na área de combate a crimes virtuais, mas, mais uma vez, repito, isso se deve à vontade de cada policial em buscar uma formação, em buscar o treinamento, porque se fôssemos depender da vontade do governo, não teríamos isso, né? Não teria esse incentivo, né? Com certeza. Nós temos uma academia de polícia de qualidade, que procura, dentro das limitações, ofertar o melhor treinamento possível para os policiais. Agora, hoje o policial ele passa por um período de formação, logo que ele ingressa na carreira, e a partir daí, se ele não buscar o conhecimento, um treinamento, a academia de polícia tem cursos complementares também, mas cabe ao policial buscar, muitas vezes prejudicando a sua jornada de trabalho, muitas vezes prejudicando a sua própria carreira, porque não há, por parte do governo, um incentivo para que o policial se valorize, que se qualifique, que tenha um treinamento adequado. Então, mais uma vez, um exemplo de que nós dependemos da boa vontade, da abnegação de cada policial para a gente prestar a nossa missão. E a gente tem, né? Mas o que a gente ressalta é que nós deveríamos ter também esse incentivo por parte do governo do Estado de São Paulo. Delegada Rose, o doutor Gustavo Mesquita disse da necessidade da polícia sempre estar um passo à frente. Quando a gente está tratando da questão da violência contra a mulher, da questão do feminicídio, e com as dificuldades normais, evidente que a gente tem que reconhecer que a polícia tem. Como é que isso dificulta o trabalho nessa questão do feminicídio, sendo que a violência doméstica é uma situação que muitas vezes a polícia nem pode estar por perto, porque acontece, como se diz, intramuros, e a polícia acaba sabendo, enfrentando o problema depois, né? Bom, Mauro, eu posso dizer a você que hoje nós temos mecanismos muito bons no tocante ao combate à violência doméstica e ao feminicídio. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é realmente um equipamento maravilhoso, uma pena que só existe uma. Nós temos as delegacias de defesa da mulher, nós temos aplicativo de celular para mulheres que têm medida protetiva, enfim, nós temos muitos meios para ajudar. Muitas ferramentas, né, delegada?
Agora, o nosso maior problema, onde é que está o problema do combate à violência doméstica, que é o feminicídio? O feminicídio é um crime que a gente chama de crime evitável, porque à medida em que as agressões vão acontecendo, que a violência psicológica vai acontecendo, que a violência física vai acontecendo, que a mulher quer sair dessa situação, claro que ela está sujeita a um feminicídio. Onde é que está faltando, onde é que está pecando, na realidade, a nossa luta no combate à violência contra a mulher? Nas portas de entrada. Muitas vezes, as delegacias, e mesmo as delegacias de defesa da mulher, não têm condições de dar aquele acolhimento necessário, aquela orientação necessária para uma mulher que sofreu uma violência, para evitar que amanhã ela se torne uma vítima em potencial do feminicídio. Eu não vou dizer aqui onde, mas uma amiga minha, advogada, doutora Eduardo, esteve numa delegacia da mulher, o que eu fico mais triste, para registrar um boletim de ocorrência de lesão corporal e não foi atendida. Realmente não foi atendida. Não é culpa da delegada, porque a delegada nem soube. Ela não foi atendida. A primeira coisa que perguntaram para ela é que aquilo ali não era caso de ficar fazendo boletim de ocorrência. Então, na realidade, nós estamos pecando nas portas de entrada, nos prontos-socorros também, nos hospitais, que têm a obrigação de reportar os casos de violência doméstica. Muitas vezes o agressor está do lado da vítima ali e o médico está vendo que a lesão que ela tem é proveniente de uma agressão física e que ele é o agressor, mas ele finge que não viu nada, ele não reporta, ele não pede para o cidadão ir para outra sala para ele conversar com a mulher direito. Então, quando você não consegue pegar esta mulher para levá-la para essa rede que existe, e existe mesmo, não só da parte do governo, mas tem as ONGs, tem a Justiceira de Saias, tem a Virada Feminina, todas que atendem essas mulheres, mas para isso ela precisa entrar para essa rede através da delegacia ou do pronto-socorro. Quando ela não consegue, infelizmente, ela se torna uma vítima em potencial do feminicídio. E uma coisa, na realidade, precisaríamos de mais delegacias de defesa da mulher, com mulheres trabalhando. Mas o doutor Gustavo falou uma coisa aqui que é corretíssima. Existe uma defasagem dentro da polícia enorme. Não temos escrivão é matéria rara dentro da polícia. Não temos investigador, não se fazem concursos para repor o que for, delegados e delegadas de polícia, não temos. Então, como é que você quer criar mais alguma coisa para ajudar a mulher se você não tem o recurso humano necessário? Não adianta você criar uma delegacia da mulher tem 2 delegadas nessa, eu tiro uma, levo para essa que eu vou criar para dizer que eu criei. Não, não é desse jeito que nós vamos resolver o problema. Mas, pelo menos, o que nós poderíamos fazer, que a instituição poderia fazer, vamos dizer assim, é um trabalho de sensibilização das portas de entrada, que são as delegacias e os hospitais. E o dia 29, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente vai fazer uma pausa breve por aqui, um intervalo rápido para a mensagem do nosso apoiador e a gente volta em seguida com a discussão, análise e o debate dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Esse é o programa Gente que Fala, também por imagens das redes sociais, nesta segunda-feira. Vamos aqui ao nosso próximo assunto. Doutora Eduarda, olha, o documentário O Golpista do Tinder, sucesso na Netflix, traz a história real do israelense Simon Leviev, um homem acusado de roubar várias mulheres que conheceu pelo app de relacionamento.
a história nos convida a muitas discussões e reflexões. A produção funciona, certamente, como um alerta que vale não só para os aplicativos de namoro. Desconfie de tudo, pois a internet é um terreno fértil para golpes e armadilhas de todos os tipos. Doutora Eduarda, qual é a reflexão que a gente tem que fazer? Aliás, a gente já contar um pouco a história, né, do Simon Leviev, que teria faturado 10 milhões de dólares, né, aplicando golpes em mulheres na internet. O que a gente pode falar mais a respeito dele para falar sobre os alertas na sequência? 10 milhões de dólares ou mais, né, Mauro? Mais. Eu fiquei bastante chocada quando eu assisti esse documentário, não querendo dar spoiler, mas principalmente para a parte final, porque, salvo engano, até a delegada Rose ou o delegado Gustavo pode me corrigir, mas ele não foi acusado de roubar, porque o que eu acho que ficou claro na estratégia dele é que ele faz empréstimos e não honra nunca com esse retorno desses empréstimos, né? Eu gosto bastante de falar sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, por quê? O que isso tem a ver, né? O que eu gosto de dizer? A lei fala que nós temos que usar os dados que são estritamente necessários, e é isso que eu acho válido para qualquer coisa que você vá fazer no meio virtual. Então, o que eu costumo dar de alerta nas palestras que eu faço aí pelo Brasil, que as pessoas, elas têm o hábito de não ler os termos de uso e preencher todas as informações solicitadas na hora de baixar um aplicativo, na hora de conversar com alguém, na hora de trocar informações, seja por um chat, seja por telefone, e elas têm que criar esse hábito, Mauro, de informar só o que for estritamente necessário, porque o risco vai ser mitigado ao máximo. A partir do momento que você entender que para adquirir uma televisão você não precisa dizer qual é a sua religião, você também tem que entender que quando você está numa paquera, quando você está num site de relacionamento, você não tem a obrigação e você não tem que estar disponível para aquilo. É óbvio que ele pega, dentro desse documentário, ele se envolve com mulheres que estão em busca de um padrão bacana, uma pessoa bacana para que faça um relacionamento. Teve um caso de uma delas que nem foi um relacionamento amoroso, foi mesmo uma amiga que ele considerou dentro do aplicativo. E aí o que ele faz? Ele cria todo um cenário que é aquilo que as pessoas gostam de ver e que traz a falsa credibilidade. E é por isso que eu falo, não existe credibilidade presumida. A internet, principalmente, Instagram, não existe, você não pode prever apenas por fotos, você não pode acreditar nas pessoas somente pelo que você vê, aquilo muito é uma forma criada, né? É uma vitrine criada para aquilo, é como numa loja, você vai adquirir um produto, ela não vai escrever na sua vitrine que ela está endividada, ela vai colocar um produto maravilhoso para tentar que você o adquira e que você confie que aquela loja tem um potencial e que vai lhe entregar. A mesma coisa nos sites de relacionamento, né? Então, quando eu assisti o Golpista do Tinder, fiquei bastante horrorizada, primeiro, na confiança rápida que ele cria, ele é um estelionatário, ele consegue envolver aquelas pessoas, ele se utiliza do recurso de uma para dar o golpe na outra, enfim, ele vai fazendo isso sucessivamente, mas não está longe da gente, é um documentário, o começo de conversa não é uma ficção, é uma coisa real, e não está distante. Às vezes, pessoas do próprio meio, do mercado, você se envolve porque visualmente ela te apresenta uma imagem de pessoa honesta, uma pessoa de sucesso. E se as pessoas trouxerem essa questão da lei geral, dizendo o mínimo necessário, distribuir informações dentro do mínimo necessário, ou exigir pelo menos o mínimo necessário da confiança, talvez a gente consiga mitigar riscos envolvendo essas relações, né? Você assistiu, Mauro? Não tive a oportunidade. Não. Então, você deveria assistir, porque realmente a manobra utilizada dentro do filme é muito comum. Quem não conhece uma amiga? Eu tenho um caso, por exemplo, de uma cliente no escritório que jurava que estava se desfazendo de todo o seu patrimônio para casar com um artista de Hollywood. É uma senhora, ela é CEO de uma empresa enorme, uma multinacional, é uma pessoa que tem informação, tem orientação, então não vai dizer, isso acontece com a senhorinha lá do bilhete premiado. Não é mais assim que funciona. O envolvimento, o fato de colocar um celular do exterior para mandar mensagens via WhatsApp, tudo isso cria um envolvimento, cria uma sensação de eu vou receber isso de volta. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu.
Delegada Rose, a pergunta me parece mais para um psicólogo, não para uma policial, mas vamos lá. Do ponto de vista, pelo olhar policial, essa situação de envolvimento torna a vítima, ela passa a lidar com a emoção e não mais com a razão, não é? Então, está aí o segredo do sucesso do estelionatário nessa jornada que ele teve aí tentando enganar, ou, né, enganou mesmo, de fato, todas essas mulheres. Qual o olhar policial para isso? Essa questão da razão que se perde quando você está diante da tela e passa a ser dominado pela emoção. É uma das coisas mais incríveis que eu tenho visto e que eu tenho sabido. A doutora Eduarda está certa. Não é a senhorinha do bilhete premiado. São mulheres experientes, mulheres profissionais, mulheres que têm altos cargos em empresas, e que, de repente, se entregam de corpo e alma a uma conversa por WhatsApp, a uma foto que ela nem sabe se é da própria pessoa, a foto que ele manda da família, a foto que ele manda dos filhos, quando ele diz que ele é separado. Eu acho que vai aí um pouquinho de carência que as pessoas, porque principalmente as mulheres, possam estar passando. Você, às vezes, profissionalmente, você está maravilhosamente bem, né? Mas sentimentalmente, com a sua emoção, falta alguma coisa para você. Então, você tem essa carência e é justamente a porta que você abre para entrar essa situação. Agora, a nós, policiais, só resta fazer essa orientação sempre para as mulheres. Não acreditem. É o que diz a doutora Eduarda, por favor, não acreditem, porque o envolvimento é tamanho que quando ele diz, olha, eu estou indo para o Brasil, aí ele diz, eu cheguei ao Brasil, olha, eu só tenho dólar, não encontro um lugar para poder trocar. Será que dá para você me mandar um X em dinheiro brasileiro, que depois eu te dou em dólar? Ela manda na hora, sem fazer nenhum tipo de pesquisa. Então, a nós só compete o seguinte, por favor, não acreditem. Não, esses milagres não existem, gente. Não, e na questão criminal, delegada Rose, ela chega e diz, eu emprestei porque eu quis, então ela não foi furtada, né? Ela teve a iniciativa, né, de emprestar. É por isso que ele se sai tranquilamente. Exatamente. Ele não incorre em nenhum crime, porque no momento em que você pergunta para ela, mas ele te forçou? Não me forçou, eu dei porque eu quis, não tem crime. Sim. Então, temos que ficar atentos. Agora, doutor Capano, qual é o passo que a gente tem que dar, embora não haja crime, do ponto de vista da legislação, para cercar quem age desta forma? A gente tem já o crime de stalking, né? Aquela perseguição que acontece pelos meios digitais, né? Na verdade, eu tenho acompanhado alguns desses casos e, delegado Rosco, com respeito, o pessoal tem lavrado por estelionato, tem lavrado um 71. Isso. Né? Não por roubo, né? Não por furto, não é possível, isso. Roubo não é possível, porque falta elementar violência, mas o 171 dá. Mas agora tem também um 47B, né? Que é a nova legislação aí, que diz justamente do assédio sexual, o assédio psicológico, o gaslighting, né? Eu, particularmente, tenho feito algumas pesquisas e que a gente, no direito penal, é a questão da legalidade estrita, né, Mauro? A gente tem que enquadrar exatamente, né, essa situação. Me parece que também que a nova legislação que trouxe aí, né, a questão da Mariana Ferrer e tudo mais, também daria para enquadrar no 47A. Agora, você me pergunta pontualmente, o que seria interessante fazer um crime, né, cunhar um tipo penal para isso? Olha, Mauro, basicamente é o seguinte, as pessoas querem resolver tudo com direito penal, né? E me parece que não é por aí que a gente vai resolver a questão, porque o crime, não adianta você tipificar, você criminalizar essa conduta, porque o direito penal ele só age, né? Essa conversa de que não, o direito penal ele tem uma força de
intimidar o agente para que ele não cometa. Isso é falacioso, isso podia ser lá no século XVIII. Hoje não tem mais. No século XVIII você pendurava o cara e enforcava, né? E não estou defendendo isso, pelo amor de Deus. Mas hoje nós sabemos, né, que nós acabamos isso, né? Hoje a legislação por ANPP, uma coisa que chama-se Acordo de Não Persecução Penal, todo crime cuja pena mínima seja de 4 anos, nós podemos fazer um acordo de não persecução, quer dizer, o direito penal só age depois que acontece o fato, né? E aí eu faço coro com a delegada Rose que nós precisamos orientar, né, essas pessoas para que elas não caiam no conto do bilhete premiado, que é falacioso, né? Nós não vamos resolver isso com direito penal, né? Eu acho que aí a doutora Eduarda Chaves tem mais a contribuir, né, com a orientação aí no mercado virtual e tudo mais, do que a gente ia, né, fazer um crime disso. Né? Não acho que o crime vai resolver o problema. Né? Não é. Mas tem isso, né, Capano? Tem isso. Eu acho também que as vítimas ainda só acreditam que o Golden Ticket vai ser a ação criminal, né? Nunca se imagina que a resolução vai vir através de outra esfera, senão a criminal. E a criminal, desculpa, não vai resolver. Não tem como. Né? Doutor Gustavo, se olhar sobre esse tema, como não cair no golpe do Golden Ticket? Primeiramente, minha visão acerca dos aspectos penais aí da conduta, né? Eu, particularmente, entendo que sim, que configuraria ali claramente o crime de estelionato. Assisti o filme, inclusive escrevi sobre o filme ali, fiz um post na minha rede social, fazendo uma análise criminológica, porque eu sempre gostei, me interessei pelo estudo do crime de estelionato, por conta de toda a sua complexidade. Mas eu entendo que sim, se configura, porque claro que no dia a dia da profissão a gente se depara com diversas situações em que existe um limite muito claro, muito tênue, muito frágil entre um ilícito civil, um desacordo comercial, e um crime de estelionato. Né? Qual seria a diferença, então, portanto, de uma dívida não paga e um crime de estelionato? A doutrina nos traz essa resposta, né? E ela diz que a diferença fulcral se encontra no dolo antecedente. Então, enquanto numa dívida civil, o dolo ele é posterior, o indivíduo ele toma o dinheiro do seu credor com o objetivo de pagar, depois ele se enrola e por qualquer motivo ele deixa de cumprir a sua obrigação. Isso é um ilícito civil. Agora, no caso do estelionato, o dolo é antecedente, então ele já toma aquele empréstimo com a intenção clara, ciente de que ele não vai ressarcir a vítima. E nesse caso, o que nos evidencia ali o dolo, a questão do dolo antecedente? Toda a engenharia social que aquele indivíduo fazia, toda aquela estrutura complexa de engenharia psicológica e social, com o objetivo claro de obter essas vantagens econômicas, e, portanto, ali, esses elementos objetivos todos nos indicam a existência desse dolo antecedente muito claro. E é importante dizer também, eu sempre gostei, repito, de estudar o crime de estelionato, porque muita gente observa o crime de estelionato como um crime, talvez, inofensivo, não tão ofensivo quanto aqueles crimes patrimoniais, como furto, como roubo. E eu digo que o crime de estelionato ele tem um potencial de crueldade, lesividade, talvez até muito maior do que os crimes patrimoniais. Enquanto nos crimes patrimoniais a vítima ela entrega o bem, ela perde aquele bem diante de uma impotência física, de uma coação física irresistível, no estelionato ela entrega voluntariamente aquele bem. Isso faz com que a vítima seja tomada de uma sensação de impotência moral. Então, o prejuízo no estelionato, ele vai além do prejuízo patrimonial, porque ele causa um prejuízo moral na vítima, muitas vezes irreversível. A vítima ela passa a se sentir humilhada, né? Ela passa a se sentir inferiorizada, ultrajada, e muitas vezes isso leva até mesmo a um quadro de depressão, no qual a vítima não consegue se recuperar. Então, acho que a gente não pode, eu acho que é importante sim a gente olhar também a questão sobre o aspecto do ilícito civil, até por conta da recuperação da vantagem ou do prejuízo da vítima. Eu acho até que a via civil ela é mais eficiente, mas eu acho que a gente não pode deixar de lado também a via do direito penal, né? E aí sempre alguns aspectos importantes que a gente observa e tenta trazer como medidas de prevenção, tomando como partida esses exemplos, como por exemplo do filme, né? Todos esses golpes, eles trabalham com mecanismos muito semelhantes, usando fatores e instrumentos muito semelhantes. Um deles é a exploração das 3 grandes fraquezas humanas, que é o medo, a ambição
e a paixão. Ali a gente vê, em determinados momentos, exploração de cada uma delas, né? E todos nós estamos sujeitos a sofrer um crime disciplinar. Isso é algo também que é importante a gente ter em mente. Quando a gente pensa que a gente está imune, a gente baixa a guarda e a gente se torna mais suscetível. E todos nós, cada qual na sua proporção, temos essas fraquezas, né? O medo, a ambição e a paixão. Então, acho que é importante a gente ter isso sempre em mente, né? Que todos nós estamos sujeitos no aspecto virtual. Sempre falo que a gente deveria encarar o ambiente virtual da mesma maneira que a gente encara quando sai na rua. Então, quando a gente sai na rua, a gente se cerca de todos os cuidados, ou pelo menos deveríamos fazer assim. Se a gente sai à rua à noite, de madrugada, o cuidado vai ser ainda maior. E no ambiente virtual, esse cuidado deve ser igualmente, deve ser da mesma maneira. A gente deve permanecer com a guarda alta, desconfiar de tudo, de todos, e desconfiar principalmente das ofertas muito vantajosas, da expectativa de um lucro muito vantajoso diante de um esforço muito pequeno. Então, por fim, eu acho que a melhor dica de prevenção, talvez, ela se baseie numa frase muito simples e baseada numa sabedoria muito antiga, que é a seguinte: não existe almoço grátis. Se a gente tiver isso em mente, o tempo todo, cada um de nós, a gente reduz drasticamente a chance da gente ser vítima de um golpe, né? Não existe almoço grátis, a vida é dura, é suor e é luta. Doutor Gustavo Mesquita... Doutor Eduardo, o doutor Gustavo Mesquita citou a rua, e é interessante como esse tipo de golpe é tão antigo, né? A gente está falando aqui do meio virtual, de toda uma situação aplicada à paquera, aplicada ao namoro, mas como isso é antigo e como as pessoas são envolvidas com isso e como caem nisso, né? Ele falou da rua, e por que eu vou pegar esse gancho? Você falou do Golden Tickets. Eu era adolescente, faz muito tempo, eu estava andando numa rua, não me lembro qual, tinha um vendedor de bilhete da Loteria Federal, isso acho que nem existe mais, ele estava na minha frente, caiu no chão o bilhete, ele já falou, olha aí o número, é a sua sorte, é agora, e não sei o quê. É impressionante como isso, né, é antigo, e até hoje as coisas giram em torno desse tipo de estratégia. Mauro, porque o golpe é o mesmo. É o Golden Ticket de antigamente fazendo valer aqui, mas vamos lá. Doutora delegada Rose, vamos falar sobre o seguinte, deixa eu abrir a minha ficha aqui, agora sim. A Prefeitura de São Paulo lançou no final do ano passado o novo programa habitacional da cidade, é o chamado Pode Entrar, que visa impulsionar a produção de unidades de interesse social no município. O programa destina-se a beneficiários em 2 grupos de renda distintos, famílias com renda bruta até 3 salários mínimos e de 3 a 6 salários mínimos, e reserva cotas de 5% para idosos e mais 5% para mulheres com medida protetiva pela Lei Maria da Penha. Mas é preciso muita atenção ao se cadastrar, principalmente não fornecer informações falsas. Vamos começar por esse ponto, delegada Rose, não fornecer informações falsas, essa cota para mulheres com medida protetiva pela Lei Maria da Penha também. Bom, Mauro, realmente a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Habitação e da Coab, está lançando esses novos projetos de residências, né? Mas, porque terminou aquela fase do Minha Casa Minha Vida. O último empreendimento do Minha Casa Minha Vida terminou no mês passado, foi entregue o último. Então, para o Minha Casa Minha Vida, já havia uma cota para mulheres vítimas de violência, mas essas mulheres teriam que apresentar medidas protetivas, a medida protetiva expedida pelo juiz. Nesse caso específico, a do Pode Entrar, não precisa ser só a medida protetiva, pode ser o boletim de ocorrência, pode ser um atendimento numa das casas de apoio à mulher vítima de violência, enfim, é uma constatação, uma prova de que ela sofre violência e ela entra nesse critério dos 5%, de prioridade desses 5%. Mas qual é o problema? Você sabe que para você participar desses programas, você tem que se cadastrar. Como é que você se cadastra? Pelo site da Coab, www.coab.sp.gov.br. Qualquer pessoa pode entrar no computador, entrar no site e fazer o seu cadastramento, porque é super fácil, tomando cuidado para não mentir nas informações. Porque muitas mulheres que colocaram que sofriam violência doméstica, de repente foram pré-selecionadas e não apresentaram a medida protetiva. Então, ela foi selecionada por esse critério
não tinha medida protetiva, acabou não podendo entrar para o processo da sua casa própria. Então, é importante preencher com os dados corretos. Às vezes as pessoas falam, não, eu vou colocar que eu tenho 0 de renda. Como é que você vai ter 0 de renda se o plano já está dizendo que você precisa ter até 3 salários mínimos? Enfim, tomar cuidado com as informações que você passa. Segundo, a Coab não cobra de forma alguma nenhuma taxa para cadastramento. O que acontece é que muitas pessoas vão às entidades, associações de moradia, e aí, por alguma forma, não sei de que forma é cobrado lá na entidade, mas a entidade, não o cadastro. E vão dizer que pagaram para a Coab para fazer o cadastramento. Não, a Coab não cobra cadastramento. A cadastramento, inclusive, pode ser feito em qualquer subprefeitura. Você vai encontrar alguém da Coab ali que vai fazer esse cadastro para você. Então, esse programa pode entrar, vai ser muito importante, vai mais uma chance de você conseguir a moradia. Mantenha o seu cadastro atualizado, você precisa atualizar o seu cadastro todo ano, você tem que entrar e atualizar o seu cadastro para que você possa estar participando aí desse novo projeto que é o Pode Entrar. É uma forma que a Prefeitura do Estado, que a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Habitação e da Coab, está tentando minorar os efeitos da falta de moradia na população de São Paulo. Faltando 8 minutos para 13h, minha gente, perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos para a gente poder aqui cumprir com todas elas, tá bom? Delegada Rose está com a palavra, então vamos começar com a senhora, delegada. Juliana Rocha está no Instagram. Ela pergunta por que o número de denúncias de violência contra a mulher tem crescido tanto. O que cresceu, na verdade, pergunta ela, o número de casos ou a coragem de denunciar? Não, o que na realidade, durante a pandemia, infelizmente, nós tivemos uma diminuição de denúncias, porque a mulher não tinha acesso a computador para fazer o boletim eletrônico, tinha medo de sair de casa, porque a pandemia estava aí, então ela acabou não denunciando. Então, nós tivemos, nas estatísticas, que houve uma diminuição. Mas agora que as coisas estão retornando, então as coisas estão voltando à normalidade e tudo aquilo que aconteceu dentro da casa durante essa pandemia e que continua acontecendo, as mulheres estão procurando mais. Mas não é o problema de aumentar a violência, não. O que aumenta, com certeza também, é a confiança e a coragem da mulher nos equipamentos que são colocados à disposição dela. Isso é que a faz denunciar. Doutora Eduarda, a pergunta agora deixa eu abrir aqui, da Débora Rodrigues, está no YouTube com a gente, pergunta se o Brasil está preparado, ou está bem preparado para o direito digital econômico. Bem breve, por favor, doutora. Deveria, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados já entrou em vigor e as sanções começaram a ser aplicadas desde agosto do ano passado. Então, deveria. Mas, infelizmente, eu vejo que a maior parte das empresas e da população em geral não tem conhecimento. É por isso que a gente vem divulgando amplamente nas redes sociais aí, informações a respeito do que significa isso. Doutor Capano, a pergunta do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui na capital, ele quer saber se, juridicamente, o que pode ser feito para responsabilizar o poder público pela tragédia anunciada ocorrida em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Muito pouco, Mauro, porque quando você entra no Fórum da Fazenda Pública, né, já que eu vou ter que fazer essa, eu tenho que fazer, né, para indenização, justamente uma coisa que chama-se, né, liame jurídico, eu tenho que provar. Mas tem uma história que o Estado responde objetivamente, sim, né? Mas na prática a gente tem visto, pelo menos, né, eu não conheço as decisões da Justiça Fluminense, mas a Justiça de São Paulo, olha, tiro no chão, né? Aliás, eu queria ter um fórum do Evandro Capano, né? Toda vez que você vai trabalhar, né, no fórum da Fazenda, é difícil de trabalhar. Aliás, vou mais longe, dentro do que me dê mais um minuto apenas, o doutor Gustavo falava das dificuldades, você vê, o Brasil é signatário na OIT de espaços de discussão reais entre funcionalismo público e governo. No Brasil isso é uma falácia. No Brasil isso é uma falácia. Nós já tentamos instalar dissídio coletivo para discutir bens
de funcionários públicos, em especial da Polícia Civil do Estado de São Paulo, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, onde lá você tem, né, uma seção de dissídios coletivos. Porque, veja, né, Mauro, aqui eu tenho que discutir, o patrão é o governo, né? E só tem um patrão, e você não consegue chamá-lo para discutir. Se entra no TRT, eles dizem que não é deles. Aí manda para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, instalam isso na vice-presidência, desculpa, sem qualquer isenção, o governo escarneia, né, dos policiais, mandando procurador de terceira categoria, procurador de terceira categoria que não tem a mínima condição de fazer qualquer tipo de acordo, e não fazem porque não quer, e alegam sempre o limite prudencial, o que é falacioso, o que é mentira. Tem dinheiro para pagar, não caga porque não quer, né? Nesse cenário, olha, é difícil. O problema é que nós temos que melhorar muito a prestação jurisdicional no Brasil. Enquanto a gente não fizer isso e não dar espaço realmente para você questionar de verdade o governo, né, nós vamos continuar com essa falácia. É isso que eu tenho para responder para o eu não paga porque não quer mesmo, né, doutor Capano? Vamos pegar aquele exemplo. Você está de carro na rua e você cai com o carro num buraco, estoura um pneu, quebra alguma peça, você comprova ali, existe uma relação de causalidade entre uma coisa e outra, você está caminhando, torce o pé no buraco da calçada e mesmo assim não consegue ser indenizado por isso. Você vê aí, já tive a oportunidade de morar, eu não falo que é melhor, é diferente, né? Mas já tive a oportunidade de morar fora, e lá, realmente, quando você vê a pessoa foi posta indevidamente na cadeia, o Estado indeniza administrativamente. Aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né? Nós precisamos nem ter um pouco mais de desculpa, né, doutor Capano? Nem desculpa não vem. Não é duro. Né? Nós precisamos de um judiciário mais comprometido com garantias de direitos individuais, com dignidade humana e menos política do Tribunal de Justiça com fala dura minha, né? Com o governo de São Paulo, né? Que é quem tem a chave do cofre. Essa que é a verdade. Doutor Gustavo Mesquita disse que não tem almoço grátis e aí não tem pedido de desculpa também, como disse a doutora Eduarda. Né? Doutor Gustavo, como resolver a questão dos constantes assaltos a veículos que estão presos nas filas de entrada ou saídas das escolas, como tem ocorrido quase diariamente no bairro do Morumbi? É uma pergunta da Amanda Vogel, está com a gente no Facebook. Bem breve, por favor. Bom, vamos lá. Os assaltos, né, os roubos, qualquer outro crime, eles atuam impulsionados, eles ocorrem impulsionados por um binômio, né, que é o estímulo da impunidade, a baixa chance de que aquele criminoso seja preso pela polícia e depois condenado, aliado a uma grande chance de proveito econômico, a possibilidade de um fácil proveito econômico, de uma obtenção financeira. No caso dos assaltos, os assaltos estão aumentando porque os indivíduos estão roubando esses veículos e poucos deles estão sendo investigados, estão sendo presos, então eles vão continuar fazendo isso. Para resolver, não existe mágica, é muito simples. Aumentar o policiamento preventivo na região, né? Isso é um aspecto importante. O policiamento preventivo realizado pela Polícia Militar, ele atua antes que o crime ocorra. Infelizmente, também sofre com a defasagem de policiais também, com a defasagem de infraestrutura também, né? E, de outro lado, a gente ter uma polícia civil, uma polícia judiciária, que possa atuar em sua plenitude, que é a de fazer o seu papel, a sua função, que é a de investigar esses crimes, que a gente tem a condição de investigar todos esses crimes que cheguem ao nosso conhecimento, identificar esses criminosos e colocar eles de trás das grades. Isso ocorre com os crimes de assalto, furto, roubo a veículos, a residências e tantos outros. O binômio é sempre o mesmo, a lógica é sempre a mesma. Então, o que a gente precisa efetivamente é de um governo que enxergue a segurança pública de uma maneira mais técnica, com menos marketing, com mais visão para o resultado, com técnica, com seriedade e com coragem. Vamos pôr um ponto final nessa edição de hoje do programa Gente que Fala. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe a vocês todos. Participaram hoje com a gente, delegada de polícia, Rosmarie Correia, nossa delegada Rose, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, doutora Eduarda Chaves, advogada, palestrante, ela é especialista em Direito Digital e Lei Geral de Proteção de Dados, doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, delegado de polícia, presidente da ADPESP e da ADPJ, o doutor Evandro Capano, advogado e professor, doutor em Direito de Estado e relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado a vocês todos por essa conversa, por esse debate, pela análise aqui dos nossos temas. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros, valeu aí, obrigado, Isaac. O Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman,
Pauta e redação do aniversariante Pedro Schiavon. Parabéns aí, Pedro, mais uma vez. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, ouvinte, você, espectador, a razão de nossa presença aqui todos os dias. Na sequência, musical Trianon até às 6 da tarde. Depois vem o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque. Antes de tudo, repórter Débora Mendonça. Vem ao vivo agora com as informações do trânsito aqui na capital paulista. 1 em ponto. Obrigado pela audiência, gente. Tchau. Até amanhã.